Talvez a primeira dúvida que surja nessa integral é onde está a descontinuidade? Afinal, a gente tem x vezes ln de x e muita gente acha que ln de zero vale zero. E então, onde está essa descontinuidade aí? Vamos primeiramente olhar o gráfico de ln de x e tirar da cabeça que ln de zero vale zero, porque não vale, e depois voltar à integral e resolvê-la. O gráfico de ln de x ele é da seguinte forma. O gráfico de ln de x ele passa pelo ponto 1, 0, o que mostra que o ln de 1 vale zero. Mas e o ln de zero? O gráfico de ln de x ele continua aqui para baixo, na medida que o limite para x tendendo a zero pela direita do ln de x, ele vale menos infinito. Então, ln de zero não existe. O limite de ln de x para x tendendo a zero pela direita vale menos infinito. Então é exatamente aqui, nesse x igual a zero, que nós devemos nos preocupar com o limite, ou com a descontinuidade dessa função. Nós devemos ter o limite para a tendendo a zero pela direita na integral de a até 1 de x ln de x dx. Antes de resolver a integral imprópria, vamos resolver a indefinida. Integral de x ln de x dx, a gente resolve por partes. U igual a ln de x, du, que é igual a 1 sobre x dx, que é a derivada do u. O dv é igual a x dx, sendo que o v é a integral desse x quadrado sobre 2. Nós temos aqui uma integração por partes. Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. É assim que a gente faz a integração por partes. Portanto, nós temos ln de x, tudo isso vezes x quadrado sobre 2, menos a integral de v x quadrado sobre 2, vezes du, 1 sobre x dx. Posso cortar esse x com x? Pode, sobra um x só. O meio pode passar para frente? Com certeza, esse meio aqui pode passar para frente da integral. Posso multiplicar esse x quadrado por esse x? De jeito nenhum. Então nós temos x quadrado ln de x sobre 2 menos meio integral de x dx. Lembrando que a integral de x dx vale x quadrado sobre 2, como a gente já sabe aqui através dessa integração que a gente fez mentalmente. Então nós temos como resultado final x quadrado ln de x sobre 2 menos 1 quarto de x quadrado, já que a integral de x vale x quadrado sobre 2, e esse meio com meio, eles se multiplicam, menos 1 quarto de x quadrado, tudo isso mais a constante. Então nós temos aqui a integral indefinida já pronta. Voltando para a integral imprópria, nós partimos daqui, né? Limite para tendendo a zero pela direita de integral de x ln de x, já temos aqui, né? X quadrado ln de x, tudo isso sobre 2 menos 1 quarto de x quadrado, que variam de a até 1. Substituindo o limite superior, nós temos limite para a tendendo a zero pela direita de 1 ao quadrado ln de 1. Como ln de 1 é zero, todo esse termo vai zerar. Tudo isso vai para zero. Menos 1 quarto vezes 1 ao quadrado, menos, substituindo o limite inferior agora, a ao quadrado ln de a sobre 2, menos 1 quarto de a ao quadrado. E organizando aqui nossa tela, porque ainda tem alguns passos aí para finalizar esse exercício, nós temos que esse termo aqui zerou, esse aqui vale menos 1 quarto, e aí sobram esses dois termos aqui da direita. Limite para a tendendo a zero pela direita, menos 1 quarto, menos ao quadrado ln de a sobre 2, menos com menos mais 1 sobre 4 ao quadrado. Esse menos com menos vem daqui, né? Menos com menos. Quando a tende a zero, olha só, esse cara aqui também vai zerar. Então esse cara vai sumir.
Menos 1/4 vale menos 1/4. A gente pode tirar ele do limite já. Então, nos resta o seguinte. Menos 1/4, menos, por conta desse sinal de menos aqui, limite para A tendendo a 0 pela direita, de A ao quadrado, ln de A, tudo isso sobre 2. Esse limite, ele vale 0 vezes menos infinito, porque o A vai valer 0 quando o A tende a 0 pela direita, e o ln de A, quando o A tende a 0 pela direita, ele vale menos infinito. Então, nesse caso, nós devemos usar L'Hopital. Somente o cálculo desse limite, ele vale o seguinte. Se a gente passa esse A ao quadrado dividindo para baixo, nós temos então ln de A sobre 1 sobre A ao quadrado. Nós não levamos esse sinal de menos para esse cálculo, deixamos ele ali em cima. Nós podemos derivar o numerador e o denominador. Então nós temos limite para A tendendo a 0 pela direita. E por que nós podemos fazer isso? Porque agora o ln de A ele tende a menos infinito e 1 sobre A ao quadrado, quando A tende a 0 pela direita, ele tende a mais infinito. Infinito sobre infinito a gente já pode derivar em cima e embaixo. Derivada de ln de A é igual a 1 sobre A. Derivada de 1 sobre A ao quadrado é igual a menos 2 sobre A ao cubo. Passando o denominador para o numerador invertido, nós temos A tendendo a 0 pela direita, 1 sobre A, vezes A ao cubo sobre menos 2. Tudo isso é igual a, corta A ao cubo com A, fica 2 aqui. Então nós temos limite para A tendendo a 0 pela direita, de A ao quadrado sobre menos 2, ou menos A ao quadrado sobre 2. Se o A tende a 0, todo esse limite vale 0. Portanto, aquela nossa resposta final, que é igual a menos 1/4 menos esse limite, ela vale somente o menos 1/4, já que esse limite inteiro ele vale 0. Portanto, a integral imprópria, ela é convergente.